Anton, Pater, Polemos. está começando o seu episódio número 13 do Polemoscast, o podcast do Grupo de Pesquisa Polemos, Grupo de Pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia. Meu nome é João Flávio e hoje estou aqui ao meu lado, o de sempre que voltou, amante do saber absoluto. Olá, amantes do saber absoluto. E aí o amante do saber absoluto já volta com um jogralzinho brega, começando aqui o Polemoscast dessa quinzena, com esse jogral do Quantum Pater Polemos breguíssimo. Aqui o professor Magalhães, coordenador dessa balbúrdia. Vamos para um Polemoscast especial. E nossa convidada especial aqui hoje, aqui a gente tem a cultura que cada um se apresenta mesmo, então professora com a palavra. Olá, eu sou a Daniela, vou falar com minha própria voz, não como vocês com outras vozes. Meu nome é Daniela. Somos personagens. Não, sou eu mesma. Eu sou Daniela, professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia e eu sou membra de um grupo de pesquisa que chama Observatório de Políticas Públicas, que uma das coisas que a gente pesquisa bastante é justamente a desigualdade, desigualdade educacional e assim por diante. Toca a vinheta. Tocou vinheta? Deve ser uma música boa. Todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Está começando agora a série do Polemoscast, uma série para falar aí sobre desigualdade. Então já vou passar a palavra para o professor Magalhães, que foi quem teve a ideia dessa série. Qual a palavra, professor? Então, a gente ao longo do tempo, aqui no Polemoscast, a gente sempre tem procurado falar sobre as questões que estão aí, que são quentes, né? Não é à toa que se chama Polemoscast. E a gente sempre pega esse tema quente. Só que um tema que é estruturalmente quente é o tema da desigualdade. E ele é um tema estruturalmente quente, não só porque o Brasil é meio que assim, a sociedade padrão da desigualdade, né? A gente pode falar sobre, não é a mais desigual, mas é a sociedade padrão da desigualdade. Mas também porque nos últimos anos, nos últimos 10, 20, mas principalmente nos últimos 5 anos, a questão da desigualdade começou a afetar de uma maneira também profunda os países ricos, né? Os países já ditos desenvolvidos, de modo que a desigualdade é um problema estrutural global hoje. Sempre foi, mas agora afetando de uma maneira deletéria o mundo rico, os países ricos. E a gente quis fazer essa série para a gente poder entender melhor como que funciona a desigualdade, como que ela afeta o direito, como que ela afeta a economia. A gente vai ter, então, convidados aqui também para falar sobre o aspecto econômico da desigualdade, para a gente poder compreender qual que é o nosso lugar nisso, se existem soluções ou não, se fujam para as montanhas porque vai dar errado e aí não tem jeito de arrumar, ou se é possível fazer alguma coisa para poder solucionar essas questões. Nós temos, hoje em dia, muitos estudos empíricos que já mostram os efeitos da desigualdade. Então, hoje não é mais uma questão assim, somente uma questão de princípio, desigualdade não é bom existir, e aí por isso a gente tem que se movimentar. Hoje não, a gente vê os efeitos empíricos e práticos da desigualdade. Nós vemos os efeitos empíricos e práticos de políticas de igualdade, né? Políticas que buscam uma certa igualdade. Então, por isso, hoje, assim, não é falta de informação que faz com que a gente se equivoque nas posições e na tomada de políticas públicas. Mas eu já estou falando demais. Então, vamos deixar a professora Daniela dar aí um panorama sobre a desigualdade. Então, antes da gente falar... Porque desigualdade é uma coisa abrangente, né? E eu acho que é bom a gente entender que desigualdade não é a mesma coisa que diferença. A diferença dentro das categorias sociais, e quando a gente fala de categorias... As categorias sociais são aquelas que se organizam por contraposição. Então, homem, mulher, branco, negro, homossexual, heterossexual. As contradições entre as categorias sociais
não necessariamente precisam gerar desigualdades. Elas vão gerar desigualdades na medida que as relações se tornarem assimétricas e um dos polos dessa relação usar da diferença para subjugar e oprimir o outro. Aí surge a desigualdade. Então não tem problema em tratar diferente, tem problema em tratar de maneira desigual. Agora, entre classes, essa desigualdade é inerente, não é uma questão de diferença. As classes proprietários do poder econômico e classe trabalhadora de outra viverão em contraposição, em desigualdade, porque faz parte do próprio sistema a opressão para ter o retorno do excedente do trabalho. Dentro desse cenário, nós temos, então, um organismo que pesquisa e analisa desigualdades na América Latina, que é a CEPAL, que pertence à ONU. E ela qualifica as desigualdades sociais mais importantes em desigualdade de renda, desigualdade étnico-racial, desigualdade geracional, de idade, territorial, de acesso à política. E o Brasil e a América Latina, ele tem todas essas desigualdades. Então, se a gente olha para os países da Europa, principalmente, a gente vê um foco na desigualdade de renda. Em países da América Latina, a nossa desigualdade vai para além da desigualdade de renda. A gente se preocupa também com a superposição de desigualdades, ou seja, a pessoa não é só pobre. Ela é pobre porque ela é negra, ela é pobre porque ela é mulher, ela é pobre porque ela é uma minoria. E além da questão do acesso ao bem econômico, tem a dificuldade de acesso a vários bens sociais. Professor, é possível falar de qual desigualdade seja pior? Existe isso? Não. Bom, eu particularmente não sei afirmar isso. Se tem uma pesquisa falando isso. Mas o problema é que uma desigualdade alimenta a outra desigualdade. Em países como o Brasil, por exemplo, onde a desigualdade étnico-racial, ela determina a sua igualdade de renda, não tem como falar em pior ou melhor. Porque por ter o racismo, você não tem acesso a bens sociais e uma renda decente. Então, essa superposição de desigualdades torna a situação do indivíduo e da sociedade como toda um caos. Um caos. A CEPAL, ela coloca assim, quais são os fatores que determinam essas desigualdades sociais? Se a gente vai analisar, a gente tem todos esses fatores. Eu até separei aqui porque são muitos. Desigualdade inerente, deixa eu lembrar aqui. Concentração de renda. Temos uma cola aqui? Não. Temos uma cola. De uma letra que eu não entendo e não enxergo. Concentração de renda, distribuição do poder político desigual, desigualdade de minorias e baixa proteção social. Então, hoje no Brasil, o que seria a proteção social? Seriam os direitos sociais. Então, o salário mínimo ser corrigido de estar acima da inflação, a assistência social junto com a previdência social, são os direitos trabalhistas. E no Brasil, hoje a gente tem um cenário onde o Brasil é um dos países que mais apresenta concentração, dependendo do parâmetro de renda, que nós vamos falar daqui a pouco, o Brasil é um dos mais concentrados. O Brasil tem um problema seríssimo na distribuição do poder político, principalmente quando se fala em gênero e raça. O Brasil tem uma desigualdade de minorias enormes, porque a população mais pobre, que tem menos acesso, é mulher e negro, que é a maioria da população. E nós temos hoje um pacote de políticas de alteração legislativa que diminui essas proteções sociais. Então, eu tenho um pacote que diminui o acesso à previdência, eu tenho um pacote que diminui os direitos trabalhistas e assim por suposição. Hoje, o cenário do Brasil para gerar desigualdade de forma geral, ele está bem bom, tá bem... Se eu quisesse gerar, eu falaria que aqui tem uma máquina boa. Professora, você tocou num assunto interessante que a gente vai comentar aqui. Tudo bem que o Brasil tem esse déficit pelo menos, de pôr em prática, né, esses direitos sociais, mas o argumento não seria, o argumento que vem dominando o debate, pelo menos pela esquerda, de que os direitos sociais e esse tipo de investimento ele deve ser repensado, porque o que deve ser colocado em primeiro plano são, por exemplo, uma política liberal, mais liberal. Tanto é que deixar um exemplo prático, a França do Macron, eu estava assistindo um documentário, e o que aconteceu? Nos últimos meses, nos últimos tempos, os impostos sobre as riquezas dos ricos reduziram-se, assim como os impostos corporativos sobre renda sobre renda capital. Então, olha só, existe um fenômeno mundial
Depois eu quero Não, existe um fenômeno mundial. Se você for pensar no mundo ocidental dos países ricos, o mais desigual são os Estados Unidos da América, seguidos da Inglaterra. Não é à toa que a gente vai se inspirando bem nesses modelos. Quando você pensa nessa política de tirar a tributação, você necessariamente está tirando o espírito solidário do Estado. Então, tem a ver com uma combinação de neoliberalismo, globalização, rentização da economia, que é a fase do capitalismo que a gente está. E essa combinação, você não tem como dissociar do aparelhamento do Estado. Eu não acredito num Estado, eu não consigo ver hoje no mundo um Estado que esteja dissociado deste acompanhamento econômico. E tem uma coisa aí que é a seguinte. A Dani acabou de falar que os Estados Unidos e a Inglaterra, dos países ricos, são os mais desiguais. E aí, pegando especificamente o caso dos Estados Unidos, você vê que entre os países ricos, quando você analisa os indicadores sociais, também são os piores indicadores sociais em comparação aos países ricos. Então, é o país mais violento, com a maior população carcerária, com a saúde mais deficitária, e assim por diante. E os mais neoliberais. E os mais neoliberais, exatamente porque tem políticas de desigualdade deficitárias. Então, assim, a desigualdade, ela tem um efeito cascata, né? Então, um país que não formula as suas políticas de igualdade, ela tem um efeito cascata em todos os outros indicadores sociais. Inclusive, no impedimento de um crescimento econômico ainda maior, né? Então, imagine os Estados Unidos da América, com a potência que já né? É impressionante se manter potência do jeito que é há tanto tempo, se tivessem políticas sociais um pouco mais, assim, não precisa ser nem muito, um pouco mais equivalentes. Por exemplo, quanto à política de acesso à universidade lá. As pessoas lá ficam presas a dívidas a vida inteira porque fez a universidade. E se essas pessoas não tivessem essas dívidas para poder suprir o quanto de dinheiro que elas não iriam colocar na economia também, né? Então tem esse lado. Um outro lado que também que a Dani mencionou que é interessante é que o aspecto de solidariedade de um Estado, da política, não tem a ver com essa solidariedade que a gente trabalha no nosso nível individual. Solidariedade não significa que o Estado vai fornecer porque ele é bonzinho, porque ele enfim, solidariedade como uma categoria, ou como um tipo ideal que tenta falar sobre a realidade, solidariedade significa o seguinte: nós fazemos isso porque é interesse seu, meu, da Dani, do Matheus e assim por diante. Solidariedade tem a ver com convergência de interesses. E tem a ver com financiamento coletivo. Sim, então, mas por isso. Porque é uma convergência. Então, por exemplo, os loucos anarcocapitalistas, então, para você anarcocapitalista que está nos ouvindo, vocês são loucos de falar que imposto é roubo, não entende, por exemplo, que na casa dele tem um encanamento que vai para o esgoto. E que não seria possível cada um de nós pagar pelo encanamento que vai pro bendito do esgoto. E que então precisa de uma estrutura social que capta de nós de uma maneira compulsória para financiar isso é um exemplo assim patético, porque essa pessoa entende que ela faz cocô todo dia e que isso ela necessita. Não vamos falar de cocô, vamos falar de outra coisa. Então, no caso, por exemplo... Não ficar tão escatológico quanto... Né? A solidariedade, ela tem a ver com repartição de responsabilidades e benefícios. Então, quando a gente fala que um determinado Estado se organiza em termos solidários, então a tributação tem que ser elevada. Se nós olharmos os países europeus, eles têm tributação muito grande. Tem o movimento agora de não tributar mais, de se retirar dessa tributação. Mas no momento do auge dessa solidariedade, eles tinham uma grande tributação e uma grande repartição desses benefícios sociais, porque eles não são conquistados igualmente. A gente tem que pensar o seguinte: se nós estamos falando de uma sociedade capitalista, a gente nunca vai ter uma igualdade de chegada. A igualdade é de largada. Então a gente fala em igualdade de oportunidade. É muito difícil a gente conseguir garantir que todas as pessoas cheguem no mesmo lugar. Mas então, esses direitos que a gente colocou aqui, eles não são direitos para acabar com a desigualdade, isso é uma ilusão. Eles vão minimizar as contradições do capitalismo. Então, quando a gente fala de direito social, a gente não está falando de combate e aniquilar a desigualdade. Não, a gente está falando de pequenas correções de trajetória, para que o próprio capitalismo não se imploda.
Não entra em entropia. Então a gente não está dizendo assim, nossa, aí vai ficar uma sociedade totalmente igualitária. Isso é impossível num regime capitalista. Porque a desigualdade é inerente ao sistema. Uhum. Mas precisa de algumas correções, sim, porque não só porque senão o próprio sistema se auto-destrói, como nós não conseguiríamos viver aqui de forma clara. Por isso que tem o ecomarxismo e todas essas ideologias para a gente poder viver minimamente nesse sistema sustentável mesmo. E daí essa necessidade de tributação. Então, quando a gente fala, uma pessoa de esquerda falar em liberalização da economia, é uma coisa que não faz o menor sentido. Né? Não cabe na mesma frase. Porque a liberalização da economia parte do pressuposto da diminuição da solidariedade, que é um princípio básico na colocação desses princípios. Porque aí, só para também completar essa ideia da solidariedade, porque o que a liberação da economia, liberalização da economia acredita é que aí nós seríamos, digamos assim, generosos. Né? Então, ao invés de sermos solidários, nós seríamos generosos com os outros. Ou seja, porque eu consigo produzir riqueza e eu consigo fazer com que o outro também produza riqueza. O Bauman tem um livrinho que chama assim, A Riqueza de Poucos Beneficia a Todos. E ele analisa historicamente os dados e obviamente não. Obviamente não. Não, porque se você não tiver uma política de redistribuição, você vai ter sempre a concentração de renda. Que é o que acontece no liberalismo. Então assim, a questão das políticas de igualdade e a questão da desigualdade, ela é fundamental porque, por exemplo, R$1.000 vale muito mais para uma pessoa que recebe um salário mínimo do que para uma pessoa que concentra 0,1% da sua renda lá. Então, R$1.000 vale muito mais para essa pessoa. Então, a tributação, né, de pessoas de mais alta renda, e eu estou falando dos super ricos, porque assim, o carro, aliás, às vezes nem 1%, às vezes é o 0,1%, no caso brasileiro. Porque o caso brasileiro, a desigualdade é tão imensa que um professor universitário pode entrar ali nos 10% ou nos 5%, dependendo se for titular, pode entrar entre os 5%. Não são as zebras, porque a distância entre os 5% e os 10% para 1% é gigante. É gigante, exatamente. É muito gigante. Então, assim, a tributação alta tem que ser nos super ricos, exatamente porque R$1.000 vale muito mais para quem está lá ganhando um salário mínimo do que para quem está nesses super ricos. E é isso que não acontece. Porque não tem uma tributação progressiva, ela é regressiva. E aí também a gente entra num outro aspecto existencial do problema da desigualdade e da igualdade, vamos dizer assim, né? Porque muitas vezes as pessoas são levadas a fazer o raciocínio de que o problema não é a desigualdade, mas é a pobreza. Esse, por exemplo, é o argumento dos novos liberais do tipo João Moedo da vida, né? Então o problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza. E isso se baseia em um artigo científico feito, e que esse artigo eu fui ler. E esse artigo científico ainda no final coloca poréns, que isso só é verdade em determinados contextos sociais muito específicos, que já tem um padrão social muito bem estável, que as pessoas já estão educadas, que a mobilidade social já é estabelecida. Então, assim, então o problema não é a pobreza, no caso do Brasil. O problema, é óbvio que a pobreza é um problema, mas a pobreza, ela é, inclusive, resultado da desigualdade. Porque, assim, para você medir a desigualdade, existem vários meios, vários critérios, várias metodologias. Mas existem duas grandes metodologias, uma delas é do Piketty e outra que é assim. Ou você mede a desigualdade olhando a distância entre o mais pobre e o mais rico, que aí você olha para a concentração de renda, ou você mede a desigualdade vendo quanto que os mais pobres conseguiram sair da linha de pobreza. Se nós olharmos, no caso do Brasil, para as pessoas que conseguiram sair da linha de pobreza, nós temos menos desigualdade do que quando a gente olha para a concentração de renda. Então, o que a gente pode falar? Com a entrada em vigor da Constituição Federal de 88, a gente criou uma rede de proteção social que tirou da linha de pobreza uma série de pessoas. Que rede de proteção social é essa? Antes da Constituição de 88, só tinha acesso à saúde quem contribuía formalmente para a Previdência Social. Hoje a saúde é universal. A educação também se tornou universal. Nós temos uma política de valorização do salário mínimo imposta constitucionalmente. O que significa isso?
aquelas pessoas que estão no mercado informal ou formal e se beneficiam do salário mínimo, elas têm uma garantia que todo ano o salário delas vão aumentar, independentemente do que acontecer na economia. Então, elas conseguem adquirir bens sociais. Dizendo assim de forma muito simples, essa rede de proteção social tirou da linha da exclusão, não da linha de problema, mas da exclusão, mais de 60% da população brasileira antes de 88, porque era a população que não tinha carteira de trabalho. E esses dados são da ARET, que é uma professora da USP. Então, o que acontece? A gente teve políticas de combate à pobreza e à linha de pobreza, né, do Fernando Henrique até aqui, passando pelos governos Lula, Dilma? Sim. Mas a gente teve políticas de combate à concentração de renda? Não. E nós temos uma coisa muito horrível, porque a partir de 2017, todos os nossos índices pioraram. Então, se você fala assim, o índice de Gini, a gente era 0,5, agora a gente é 0,6. O que é o índice de Gini? De 0 a 1. Quanto mais perto do 1, mais desigual a sociedade. A gente era 0,5, agora a gente é 0,62. A concentração de renda aumentou em não sei quantos por cento a concentração de renda dos mais ricos. Ficaram mais ricos ainda, salvo me engano, em 20 e tantos por cento. Porque durante a crise eles ficam mais ricos. Eles enriqueceram e os pobres, a classe média e os pobres abaixou. Aí quando você olha assim, quantas pessoas voltaram para a linha de pobreza? Muitas pessoas voltaram para a linha de pobreza, de 2017 para cá. Então, de 2017 para cá, em todas as maneiras que você olha a desigualdade no Brasil, nós pioramos. Se você for olhar a desigualdade de gênero, a partir de 2017, caiu a diferença. Antes, a diferença do salário da mulher para o homem era em torno de 25%. Aumentou essa diferença. A diferença do salário entre as pessoas negras e as pessoas brancas aumentou a diferença. Então, nós tivemos, a partir de 2017, uma regressão para pior em todos os índices que medem desigualdade social no Brasil. E é por isso que hoje essa temática é tão importante. E aí, o que fazer é uma pergunta muito difícil de responder. Muito difícil de responder. Eu posso até passar para você. Né? Então, o que fazer? Não, tinha uma pergunta que a gente pode... se a desigualdade me parece inerente assim, ao sistema capitalista e a outras estruturantes, qual que é o limite? Como assim? Dá para pensar assim? Até onde que a gente pode ser desigual? É tolerável? Onde que a desigualdade é tolerável? Dá para ser desigual até que tanto, né? No caso da renda, existem algumas métricas. Eu acho que a Daniela sabe melhor do que eu sobre essas métricas, mas existe uma métrica muito básica, que é uma métrica de percepção. Quando a renda do mais baixo é de 4 a 5 vezes menor do que a renda do mais rico, essa percepção começa a ser uma percepção que causa injustiça social, propriamente dita, né? Em média, né? Obviamente, porque é isso que a gente está falando. 0,1% é uma coisa incomparável. Mas se os 20% mais pobres são 5 vezes mais pobres do que os 20% mais ricos, isso é uma percepção que já é muito... fica muito difícil. Isso, já fica muito difícil. Assim. Então, a gente precisa minorar essa distância no mínimo, mas isso não tem jeito. Isso precisa de uma tributação forte nos mais ricos. E aí tem uma coisa importante. Na década de 60, o jurista brasileiro chamado Santiago Dantas, ele escreveu um artigo que, para mim, até hoje, é muito elucidativo dessa questão. Ele disse que as elites dos países desenvolvidos, eu não lembro qual... Ele usou ainda a terminologia primeiro mundo, eu acho, que se usava na época. Tinham deixado de ser elites dominantes para se tornarem elites dirigentes. O que é isso? A elite dominante é aquela que só tira, só explora e etc. E uma elite dirigente é aquela que continua explorando, mas ela vai na frente, ganha primeiro, mas traz todo mundo junto. Então, ela consegue compreender que para ela ganhar e continuar ganhando, e continuar vivendo bem numa sociedade estável, porque ela, inclusive, se sente segura, todo mundo tem que ganhar junto. Então, ela meio que vai na frente. Que compensa. Hã? Entender que compensa. Entender o que compensa. Então, a elite desses países deixaram de ser uma elite dominante para se tornar uma elite dirigente. Enquanto no nosso país, por exemplo, a elite brasileira e outras elites não entenderam que essa passagem precisaria acontecer. Ou seja, de uma elite que só tira, que só explora, para uma elite que vai na frente e traz todo mundo junto. Que vamos dizer que seria esse padrão dos 20% mais ricos, trazer junto o pessoal 20% mais pobre, para não deixar que isso fique sempre nesse padrão de 5 vezes ou 4 vezes
mais, né? E isso, de fato, não aconteceu com a elite brasileira, né? A elite brasileira não conseguiu ainda perceber que isso é melhor para todo mundo, ou seja, que se tornar uma elite dirigente, ou fazer com que as coisas vá na frente, mas todo mundo tem um padrão de igualdade melhor, inclusive, o aspecto, porque o Max Weber, quando falou do capitalismo, ele descreveu o capitalismo como um tipo ideal, ele não descreveu como uma categoria de pensamento. Isso, inclusive, tornaria o Brasil mais capitalista no sentido de que possibilitaria mais mobilidade social, possibilitaria mais intercâmbio e troca e, portanto, mais geração de mais riqueza, né? Então, eu acho que assim, esse é um fator também muito importante para isso, né? Só fazer um apontamento. A última pergunta, porque tanto eu quanto Não, é um apontamento só. Aponte. Mas, enfim, a respeito do que você estava falando, é o seguinte, engraçado que a economia mundial ela vem crescendo, mas acho que a grande questão é como ela cresce. Né? Uhum. E para onde vai o dinheiro? Isso. A gente tem que entender que dinheiro é finito. A gente está falando de uma coisa que ela existe quantitativamente no mundo. Então, ninguém fabrica dinheiro, porque senão você gera inflação. Então, quando você fala em concentração de renda, você está dizendo que o dinheiro sai de uma mão e vai para outra. E se ele sai de uma mão e vai para outra e fica só na outra, aquela pessoa não vai ter fisicamente aquilo ali. E quando você fala de uma economia rentista, qual que é o problema da financiarização da economia? Você não produz mais bens, você não tem mais indústria. Então, o trabalhador fica mais pobre. E por que isso é ruim, numa forma geral? Porque as pessoas não têm mais condições mínimas de existência. Sim. Eu te interrompi. Não, mas... Eu vou dar a palavra para o Matheus, João. Por igualdade... Não, mas a gente precisa dar a palavra final pro Fernando. Não, mas tem acabando. Calma aí. Então, para aí a gente ir pro polêmico. Matheus. Corta essa parte. Enfim, eu ia falar Fala, coisas Matheus. relacionadas a isso. Mas é uma coisa que eu lembro que eu acho importante, é que o Platão na República, ele fala de um acontecimento, de um fenômeno, que são as duas cidades, né? As duas cidades que vão... o crescimento seria tanto que uma cidade deixaria de ser uma cidade para ser duas cidades, né? Quer dizer, existe uma cisão aí. Isso, no fundo, quer dizer que o crescimento ele vai ser concentrado na mão dos mais ricos, né? Então, não seria aquilo de a classe rica ser dirigente, né? Pelo contrário, seria um tipo de classe que empurra, que afasta, né? Enfim. Bom, já deu pra ver que o tema vai render uma boa série. Então, por tradição, toca a vinheta, porque o próximo quadro é o Polemos. Bom, já vou indicar aqui o meu, que foi a frase que o Magalhães zoou aqui, que todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. É do livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell, e que vai pensar aí o século XX, nessa questão dos regimes ou das ideologias que tinham a igualdade como valor estruturante. Já passo a palavra aqui para o nosso amante do saber absoluto. Acho que minha indicação vai ser O Matheus sempre esquece a indicação dele. Eu edito, eu posso esquecer. Vai ser... Você insere depois assim, indicação. Olha, eu tô com um artigo aqui, mas como eu não comentei ele, eu vou indicar então a República, né? Clássico, sempre. Mas indica o artigo, qual é o problema? Repertório. O Matheus sonegando informação aqui pro ouvinte. Repertório, peraí que travou. Não, então eu vou indicar o meu, Então, tá travado. Não, lembrei. Direitos humanos ou droga. Cliquei de novo. Indica a sua indicação. O livrinho do Bauman é bem legal, porque ele é bem fininho, né? A riqueza de poucos beneficiar todos, mas eu indico o documentário Requiem for American Dream, que trata da trajetória da desigualdade pelo Chomsky. Não leiam o livro a respeito do documentário. Vejam o documentário, porque esse é um caso inverso. Onde o documentário é melhor que o livro. Você pode ver o filme, pra que ler o livro, né? Porque o livro foi feito com base no documentário, é por isso. O Raoni pulou aqui agora, né? Magalhães, e aí? Que vai... Olha, eu queria indicar um livrinho, que é o livro O Nível, né? Porque a sociedade... Então, o subtítulo é Por que sociedades igualitárias são melhor para todos, inclusive para os mais ricos. É um livro muito interessante que mostra isso, são nossos dados, né? Mostra os dados do porquê que você tem um nível adequado de
desigualdade, de igualdade é realmente melhor para todo mundo, né? E isso não significa necessariamente ser um comunista ou ser qualquer coisa do tipo. É ser capitalista mesmo. É ser capitalista no tipo ideal. E também gostaria de indicar um documento, uma série documental do Netflix, que é o Código Bill Gates. Uma vez ficou triste por 3 dias. Não, depois nem, que olha, assistiu. eu vou aqui compartilhar uma dor com vocês. O documentário é interessante, é um documentário propagandístico do Bill Gates, para começar. Claramente ele pagou um pouco para poder fazer um documentário, mas é muito bom, é muito bem feito e tal. Que é assim, fala um pouco da vida dele e faz propaganda da fundação dele. A fundação dele tem um monte de coisa legal que eles fazem. Que ele redistribui a grana. Exatamente. Só que ele faz de um jeito Fala até de inteligente. aliás, que você tava Faz falando. de uma coisa que faz de um jeito inteligente a fundação dele. Mas enfim. Mas ele, apesar disso, é um grande concentrador de renda, só para deixar claro. Mas é um documentário muito, muito, muito bom. O Bill Gates entrou dentre esses mais ricos que estão pedindo para os governos taxarem os ricos, né? Então, um grupo de super ricos nos Estados Unidos eles fizeram uma aliança para poder falar que o governo precisa sobretaxar. O Bill Gates, outro dia, escreveu um artigo contra a meritocracia, e aí dizendo da própria vida que se ele não tivesse nascido na família que ele nasceu, no contexto que ele nasceu, ele não seria quem ele é hoje. Então, tá sendo muito interessante essa mudança dele. Mas aí acontece uma coisa que dói todos aqueles que enfim, querem ser pessoas que finalmente nada me incomodou. Só ter sido milionário, só ter conquistado sucesso com muito